O Premier FC em todo o país, torcedores do Atlético Paranaense, torcedores do Bahia, segundo tempo, tá valendo! 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, segundo tempo de Bahia e Atlético Paranaense. Os primeiros movimentos, enfiada de bola lá pro Júnior, canhoto Júnior, trabalha muito bem com a perna esquerda. Pulou mais atrás para aproximação do Helder. Ainda o Júnior, não está impedido, não bateu, cruzado, ninguém apareceu. Primeiros segundos, segundo tempo, aí o Júnior chutou cruzado, ninguém estava lá para conferir essa bola. Participação do Júnior com o Dodô. O Jones se antecipou, não seguiu a linha de raciocínio do Júnior. É só tiro de meta para o Atlético Paranaense cobrar. Já sai jogando aqui atrás com o Gustavo. Lançamento cumprido lá na frente para o Morro Garcia. Foi lá no alto, o Tite, que é grandalhão, levou vantagem. Fael estava cochilando, estava offline. O Fael. Edilson. Tocou na direita. Desce o Atlético, cruzamento para o Morro Garcia. Sempre uma referência na área. No bate-rebate sobra com o Júnior. Manuel, que é isso, mano? Saiu sozinho lá. É lateral para o Bahia. Bahia e Atlético Paranaense se enfrentaram 17 vezes na história da Série A do Campeonato Brasileiro. 8 vitórias. Paranaenses, 5 vitórias dos baianos e 4 empates. É o retrospecto desse jogo. Aí o Carlos Alberto reclamando. Olha lá para o árbitro, troca uma ideia com ele. E a falta foi marcada, favorece ao Bahia. O Carlos Alberto queria um cartão amarelo. Fica lá conversando com o Pablo Alves dos Santos. Parece com o Van Diesel esse árbitro, hein? Vai lá para a cobrança o Marcos. Tite tá na área, o Júnior também. Aí a movimentação, cruzamento. Vem a meia altura o Fael. Tentou o passe para frente, mas estava desequilibrado, não conseguiu dar sequência. Brasileirão 2011. Torça aqui. Lançamento no vazio, melhor para o Paulo Miranda. Matou no peito. E tome chutão. Um detalhe aqui do Joel Santana. Quando o Atlético Paranaense está com a bola na defesa, ele sempre fala: marca o chute, que a bola chega mascada lá na frente. Mas os jogadores não obedeceram muito não. Ficaram ali observando de longe. Manuel se desequilibrou, fez lá uma gracinha. Manuel sai jogando na direita lá com o Edilson. Vamos chegando na marca dos 3 minutos do segundo tempo. Marcelo Lomba fez lá a defesa sem dificuldades. E amanhã você acompanha exclusivo no Premier e no Premier HD Palmeiras e Ceará a partir das 8h20 da noite. Falta pro Bahia, falta em cima do Carlos Alberto. Foi falta, Jorge? Você achou que foi falta? Foi falta sim. Pegou o pé de apoio do Carlos Alberto, ele caiu no chão, o David. E o árbitro sinaliza lá. Ele é reincidente. Cartão amarelo para ele, para o David, camisa 5 do Atlético Paranaense. É lateral para o Bahia. Marcos para cobrança. Carlos Alberto sai da área, faz o giro. Clareou bem, fez a finta. Rolou para o Fael. Dodô. Encara a marcação do Edilson. Chega o Morro Garcia também para cercar. Fael. Buscava o lançamento para o Dodô, que aparecia lá na esquerda como elemento surpresa. Mas o Renan Foguinho não deixou passar. Muitos passes errados nesse jogo. A turma está precisando caprichar nesse fundamento. É lateral para o Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense campeão brasileiro em 2001. Vice-campeão da Taça Libertadores em 2005. Bahia, bicampeão brasileiro em 59 e 88. Confronto de gigantes aqui em Pituaçu. Vai lá o Paulo Baier para a cobrança dessa falta. Marcelo Lomba orienta. Fabinho também cobra a atenção da rapaziada. Vem cruzamento para a área. Paulo Baier coloca a bola com efeito. É uma dor de cabeça danada. Cruzamento. Paulo Baier cruzou a bola. Passa por toda a extensão da grande área. Ninguém aproveita. Paulo Miranda para colocar rapidez. Jones se enrolou todo com a bola. O Atlético Paranaense se aproveita. Guerrón. A intenção foi das melhores do Guerrón, mas estava desequilibrado. Jones inverteu para o Dodô. Júnior está perto dele. Vai o Dodô sozinho, sempre trabalhando na perna esquerda. Júnior. Não tem ninguém na área. Edilson em curtos espaços. Júnior insiste. Dodô levanta a cabeça. Cruzamento para a área. Não tem ninguém desse lado. Vai sobrar com o Marcos. Se a bola sair, é escanteio. Escanteio para o Bahia no segundo tempo. 6 minutos. Segue o 0-0. Torcedor se levanta. Carlos Alberto Júnior. Ali o Renan Foguinho. A marcação na grande área. Marcos faz a cobrança. Toque de cabeça. Chega a defesa do Atlético para tirar da zona de sufoco. Morro Garcia. Furou. Lançamento lá para o Tite. Conseguiu toque de cabeça. Júnior dividiu. Falhou a defesa do Atlético. Mas o Júnior não esperava o deslize. Sai jogando no contra-ataque. Isso daí é o Marcelo Oliveira. Morro Garcia fez a infiltração. Belo passe. Olha o gol. Bateu. Passa na frente do gol. Marcelo Lomba. Saiu o Morro Garcia. Perde uma ótima chance para o Atlético Paranaense. Bateu o chute, saiu torto. Não havia impedimento não, ó. Lançamento do capricho. Marcelo Lomba fechou o ângulo e o Morro Garcia chutou para longe. Boa chegada do Atlético Paranaense. Segundo tempo começa bem mais eletrizante. Muito mais energia do que o primeiro, lá. Tá em alto ritmo. O Atlético já teve uma ótima oportunidade ali com o Morro, né? O Atlético voltou mais ligado no jogo, parece mais disposto a atacar. Presságio de um jogo com muitas alternativas nesse segundo tempo. Com muita emoção também e adrenalina esse duelo de baianos contra os paranaenses. Guerrón vai pra cima do Tite. Guerrón é muito rápido, pedalou, cruzamento pro Morro Garcia. Marcos foi lá e tirou. Sobra com o David. Novamente o Guerrón. Ele e o Tite. Vai lá o equatoriano. Descolou o cruzamento. Paulo Miranda colocou para escanteio. Marcelo Lomba saiu, não achou nada. Volta mais compacto o Atlético. Encontrando os espaços nessa segunda etapa. E o Tite conversando com o Fabinho. Torcedor tá ali acompanhando tudo. Novamente o lance para você, ó. Paulo Miranda chegou primeiro do que o Marcelo Lomba, colocou para escanteio. Em bola para a área. Tá lá o Manuel, que é grandalhão. Também o Marcelo Oliveira. Vai chegando agora o Morro Garcia. Júnior na marcação para não dar espaço. Cruzamento do Paulo Baier. Jogada ensaiada. Sobra com o Edilson. No bate-rebate. Ficou lá com o Paulo Baier. Olha o drible que ele deu. O Júnior bateu direto pro gol, direto para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. Campeonato Brasileiro até agora, 238 jogos realizados, 645 gols marcados, média de 2,71 por jogo.
Os artilheiros estão inspirados no Brasileirão. Helder tocou lá na esquerda pro Dodô. Fez a finta. Bom passe pro Júnior. Cruzamento dentro da grande área. A torcida fica apreensiva nas mãos no rosto. Quem tirou foi o Gustavo. Tabelinha bem ensaiada lá do Dodô com o Júnior. É só lateral. Olha lá, Roberto Carlos. O Dodô vai mandar na grande área. Júnior caiu, mandou seguir. Foi mais uma trombada ali na área. Sem nenhuma irregularidade. Helder sai jogando atrás. Passe na fogueira para o Paulo Miranda. Fabinho vai dividir. Essa saída de bola é sempre muito perigosa. Marcos. Novamente o Fabinho. Toque só lateral para o Bahia. 0-0 persiste. Carlos Alberto já está na área. Fez o passe para o Jones. Impedimento. Assinalou o Clériston Barreto Rios de Sergipe. Vamos ver o lance. Impedidaço. Nenhuma dúvida nesse lance. Bem à frente do último zagueiro. Estava impedido sim. Trabalhou com eficiência. O Clériston Rios, assistente sergipano, que está do lado de cá. Subiu o Morro Garcia. Dodô levou vantagem. Agora o Bahia tem espaço. A defesa está aberta. Carlos Alberto. De primeira para o Júnior. Novamente o Dodô. Não tem ninguém na área. O Dodô vai resolver sozinho. Agora o Atlético para encaixar esse contra-ataque. Saindo contra-golpe. Partiu na direita. O Guerron. Paulo Miranda coloca para a lateral. Com seriedade o Paulo Miranda não quis saber de gracinha. É só lateral para o Atlético. Edilson. David está perto dele. Guerron passou. E o Paulo Baier também está aqui no cantinho do vídeo, ó, lado esquerdo, só se movimentando. Vai na dividida o Júnior. Gustavo. Volta todo aqui com o Renan Rocha. Goleiro de 24 anos, 1,94 m. Tem o Renan Rocha. Jones. A torcida tá pegando no pé do Jones, hein? O Jones sofreu pênalti, tomou o cartão que tira ele do próximo jogo e a torcida ainda tá pegando no pé. Tudo bem que ele perdeu o gol, ele podia ter concluído, podia ter tocado pro lado, podia ter dado um drible mais consistente, mas o erro maior foi do árbitro. E agora o Júnior se enrolou todo sozinho. Tropeçou nas próprias pernas o Júnior. E amanhã você acompanha exclusivo no Premier e no Premier HD, Palmeiras e Ceará a partir das 8h20 da noite. O jogo está paralisado. Antônio Lopes e Joel Santana. Que momento! Que momento! Joel Santana está dando bronca, o Antônio Lopes também. Treinadores que cobram Joel muito. E Jones. Joel e Jones batendo boca aí. Dando orientações, batendo boca não. Tá certo. Que, pela reação do Joel, parecia que estava dando bronca. Olha o Júnior, tá livre. Impedimento. Clériston Barreto Rios. Vamos ver o lance. Tava não. Tem que ter olho de tirateima. Lance foi numa fração de Eu segundos. acho que o Gustavo estava na mesma linha dele e dava condições. Então errou o Clériston Rios. Carlos Alberto prendeu demais a bola. Morro Garcia pro Guerron. Para fazer a finta em cima do Paulo Miranda, que sai jogando soberano ali na defesa. Fabinho. Aí o Júnior. Falta em cima dele. Falta do Renan Foguinho. Calçando lá o Júnior, falta marcada lá no meio campo. Qual o melhor time do Brasil? Você sabe? Ficou curioso? Entra aí no site o melhortimedobrasil.com.br e descubra. Gustavo, hein? Que furada do Gustavo.
Lateral para o Bahia. 15 minutos. O empate não é bom para nenhum dos dois, Pedro. Eu acho que é hora dos treinadores começarem a pensar em modificações em suas equipes. Antônio Lopes ontem disse que dificilmente Paulo Baier vai suportar 90 minutos. Então já pensar se ele vai entrar com o Nieto, se vai entrar com o Edgar e tornar o time mais ofensivo. Ou o Wendel, que aí ele vai se conformar com o empate. Daqui a pouco eu falo do Bahia. Pode falar, Jorge. Do Bahia também eu acho que já está na hora do técnico Joel Santana pensar talvez Maranhão, que é um jogador de velocidade, caindo pelo lado do campo, ou até mesmo Lulinha no lugar de Carlos Alberto. Carlos Alberto tem ainda uma mania de jogar muito para ele, de tentar a jogada individual primeiro para depois pensar no coletivo. Talvez o Lulinha desse mais dinâmica do meio para a frente do time do Bahia. É só tiro de meta para o goleiro Renan Rocha, Brasileirão 2011. Torça aqui. Júnior dividiu, muito aguerrido nesse lance, roubou a bola. E o lateral esquerdo do Bahia, o Dodô. Toca para o Helder. Viu muito bem a presença do Fabinho. Toque de ladinho aqui para o Marcos. Agora a zaga está escancarada. Vem o Atlético Paranaense no contra-ataque. Marcelo Oliveira. Paulo Baier. No meio está livre o Morro Garcia. Marcelo Oliveira foi fazer gracinha. A maioria das vezes, fazer o simples é muito mais sofisticado. Vale para esse lance de Carlos Alberto também, sua frase. Também. Olha o Heracles, o Atlético Paranaense chega, chute cruzado, passa por lá, ninguém estava posicionado para aproveitar o cruzamento. E o Joel Santana conversando com o Lulinha, passando orientações. Vai mudar o Joel. Eu acho que se tirar Carlos Alberto, ele faz a alteração correta para dar uma dinâmica melhor nesse time do meio para frente. E tem gol por aí. Vamos saber aonde? Tem gol no Campeonato Brasileiro. Coritiba 2, Cruzeiro 0. Bill. Pedro. Detalhe. Lulinha vai entrar no lugar de Jones e a orientação do Joel Santana é para ele jogar pelo lado direito, que segundo o Joel, o lateral já está cansado. O lateral do Atlético Paranaense. Daqui a pouco o Jorge Alain comenta. Dodô no cruzamento. Chute saiu mascado. Renan Rocha evitou. É isso mesmo, Alain. O que você achou da orientação do Joel Santana? De jogar pela direita tudo bem, porque o Heracles é um lateral que subiu muito o tempo todo, estava apoiando. Só que quem está jogando como lateral agora é muito mais o Marcelo Matos. O Heracles fica, vá no lance, depois eu continuo. Carlos Alberto tentou a finta e acabou fazendo a falta do Renan Foguinho. Isso serve para reforçar a minha ideia de que Carlos Alberto era o homem a sair do time. Ele joga muito individualmente, mata as jogadas de ataque do Bahia. Dele deveria sair, não Jones, que é um jogador de velocidade. Para tirar Jones, eu acho que teria que ter sido colocado o Maranhão. E agora a torcida aplaude o Jones. Os próprios jogadores do Bahia incentivaram os aplausos da torcida para o Jones. E pintou gol no Campeonato Brasileiro. O Santos faz 1-0 em cima do América Mineiro. Jogo lá em Minas Gerais. Borges, artilheiro do Campeonato Brasileiro, faz mais um. Aí o Lulinha na primeira participação dele. Lulinha, ex-jogador do Corinthians. E o próximo jogo do Bahia é contra o Corinthians. Toque do Júnior lá em profundidade pro Dodô. Próximo jogo do Atlético Paranaense. Próximo desafio é contra o Fluminense. Na sequência, o Atlético tem o Fluminense e o Internacional. Os dois jogos em Curitiba. O Bahia joga contra o Corinthians em São Paulo e pega depois o Avaí aqui no estádio de Pituaçu. O Garcia fez o giro para a batida direto pro gol. Marcelo Lomba se esticou, toda a bola passou.
É muito rápido o Morro Garcia. Olha o drible de corpo para cima do Paulo Miranda. Chute. Belíssimo drible com muita lucidez. Fez o giro, bateu direto pro gol. Sorte do Bahia. Errou o alvo. O Morro Garcia. Fael. Vamos chegando à marca. O segundo tempo tá rolando. Bahia vem aqui na direita. Fabinho. Preferiu o escanteio. Optou por ganhar o escanteio. A torcida não gostou muito não da... Mas é uma jogada forte do Bahia. 3 gols do Bahia no campeonato já saíram de cobrança de escanteio. Vamos ver. Marcos, sempre ele. Cruzamento para dentro da área. Renan Rocha não saiu. O toque de cabeça do Paulo Miranda. Ele subiu sozinho. Mas não deu a direção certa na bola. Olha só, cruzamento para a área. A bola vai viajando. Subiu sozinho o Paulo Miranda. Mas na hora da cabeçada, errou e muito. Olha o torcedor aí. Provoca sempre aquele encantamento. Deslumbramento do torcedor. Fez lá um sinalzinho. Mandou um recado. Lulinha. Ela passa pelos pés do Marcos. Novamente o Lulinha. O Bahia troca passes aqui na intermediária. Lulinha foi rápido. Fez bem um passe para o Júnior. Helder. Lançamento com muita força. Vai facilitar a vida do Renan Rocha. E o convidado do programa Camarote do mês de setembro é Marcelo Guimarães Filho, presidente do Bahia. Clube de uma das torcidas mais apaixonadas e presentes do futebol brasileiro. Amanhã, 11 da noite, no Premier 24 horas. E amanhã se acompanha exclusivo no Premier e no Premier HD Palmeiras e Ceará a partir das 8h20 da noite. David, tem o camisa 5 do Atlético Paranaense. Heracles na cobrança do lateral, demorou demais. 22 minutos do segundo tempo. 0 para o Bahia, 0 para o Atlético Paranaense. Resultado que não é um bom negócio para nenhum dos dois. Pela situação que os dois times vivem, Bahia tentando se afastar da zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense tentando sair dessa zona tão complicada. Lulinha para o Carlos Alberto. Cruzamento para a área, não tem ninguém. Passa por todo mundo, vai ficar lá na direita. Com toda tranquilidade para o Edilson sair jogando. E tem gol no Brasileirão. América Mineiro empata. Kempis. 1 para o América Mineiro, 1 para o Santos. Jogo em Minas Gerais. 25ª rodada. São os jogos que vão acontecendo. 2 para o Fluminense, 1 para o Avaí. Resultado parcial, logicamente. Curitiba está vencendo o Cruzeiro 2-0. América Mineiro 1, Santos 1. Os jogos, os placares para você ficar ligado. Passe na frente para o Júnior. Gustavo afastou, sobrou com o Lulinha. Passe beleza para o Fabinho. Júnior esticou a perna para tentar o chute, não conseguiu. Fica desolado o Júnior. E tem outro gol. Bolinha tá com tudo hoje, hein? A gente confirma daqui a pouco. Gol do Cruzeiro. Curitiba 2, Cruzeiro 1. Cruzamento para a área. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o Bobô. Agora 2 para o Curitiba, 1 para o Cruzeiro. E é lateral para um Atlético Paranaense sair jogando aqui no campo de defesa. Que cobrança bizarra essa, hein? Carlos Alberto mandou de longe, se precipitou, poderia ter trabalhado a bola. Voltou para ele, passe por elevação. De graça para o Renan Rocha. O torcedor começa a esboçar reações mais
cobrando mais do time. O torcedor está perdendo a paciência. Dodô pro Lulinha. Fael. Vai mudar o Bahia. Vem aí Maranhão. Maranhão vem aí. Falta do Morro Garcia. Aí o Maranhão pintou cartão amarelo para o Morro Garcia. Essa agora foi engraçada, Pedro. Batida direto pro gol. Defesa do Renan Rocha. Fala, Matheus. Frase de Joel Santana. Ô Lulinha, deixa de ser peladeiro. O Joel que... objetividade no beabá aí com os jogadores. Sem muita cerimônia. Desce pro jogo o Edilson. Paulo Baier. Tentava lá o passe no meio, ficou no caminho. A bola passa pelos pés do Edilson. Se enrolou todo. Bahia retoma a posse na bola. Novamente o Marcos. 26 minutos. Segue 0-0 em Salvador. Júnior. Fez bem o giro. Ainda ele. Prendeu demais. Fez o giro. Tocou para o Lulinha. Cruzamento para a área. Para o Carlos Alberto. Renan Rocha. Tirou de soco. Vai chegar lá o Helder. Para tocar para o Fael. A torcida gostou. Vem o Lulinha. Vai para cima. Fez o drible. Pediu a falta. Marcou o árbitro. Falta para o Bahia. Novamente o Lulinha. Encarou a marcação do Marcelo Oliveira. De novo para você tirar todas as dúvidas. E vai mudar também o Atlético Paranaense. Vai sim, vai entrar um gringo para a saída do outro. Entra Nieto, sai o Morro Garcia. O Rafael Moura. Está posicionado ali. Falta para o Bahia. Vai o Marcos para a cobrança. Mandou para dentro da área. Passou Júnior. Não alcança. Força desproporcional. Júnior não alcançou. Portanto, confirmando Nieto 18 no lugar de Morro Garcia, número 20. Isso, Matheus Carlos. Vai sair o Morro Garcia para a entrada do Nieto argentino. Tem todo jeitão de argentino aí. Afasta a cabeleira e tal. O Nieto é um jogador que tem mais presença de área. Se o Atlético for jogar com cruzamentos na área, o passe mais aberto, mais profundo, é uma boa opção. Dodô se infiltrou lá pelo meio. Tocou para o Marcos. Já foi para a grande área. Cruzamento para o Júnior. Afastou parcialmente a defesa. A bola ainda fica ali perigosamente. Fabinho. Tocou para o Tite. Cruzamento para a área e no vazio. Vai ficar de graça para o Heracles. É só lateral para o Bahia. Marcos para a cobrança. Chegando a marca dos 28 minutos. Júnior. Passe para ninguém. O Renan Rocha agradeceu a gentileza. E não perca toda terça-feira às 11 da noite. Assista ao programa do Sócio e participe. Envie suas perguntas para os jogadores e técnicos dos grandes times do Brasil. Entre no site sociopremier.com.br. Jogo mais uma vez paralisado. Pedro. Diga, Matheus. O Maranhão, que está conversando ainda com o Joel Santana, vai entrar no lugar do Carlos Alberto. Próxima mudança do Joel Santana. E para o jogo o Heracles. Nieto está lá na grande área. Bola favorece ao time do Bahia. Tem pressa. Bola lá para o Júnior. Chega bem na antecipação. Gustavo colocou para fora. É lateral para o Bahia. O tempo vai passando. 0-0. Paulo Miranda. Está aí o Helder. De novo Paulo Miranda.
Clareou na direita para aproximação do Fabinho. Toque para o Júnior. Girou legal. Tá na frente. Fez o passe. Fael. Dodô tá livre na esquerda. Helder. Passe para o Júnior. Não há impedimento. Toque direto pro gol. Gol! Novamente o lance. Na saída do Renan Rocha, um toque sutil. Lançamento primoroso do Helder Júnior na saída do goleiro. Tocou por cobertura. O Bahia faz o primeiro. A visão de jogo do Helder. Levanta a cabeça com consciência. E o Júnior manda pro gol. Faz o primeiro do Bahia em cima do Atlético Paranaense. Comemora. 1 pro Bahia. 0 para o Atlético Paranaense. Pedro. Diga, Matheus. Só um detalhezinho antes do comentário de Jorge Alain. Maranhão estava na beira do campo para entrar. Entrou a bola do Júnior. Joel falou, volta Maranhão. Chamou Camacho. Eu pensei nisso aqui. Será que o Maranhão vai entrar? Agora a história é outra, né? Agora o Bahia faz 1-0. Pode se precaver mais, pode segurar mais o jogo. É justamente essa mudança aí com o Camacho, que é um jogador de marcação no meio campo, um meia que sabe um pouco mais, mas que sabe fazer uma marcação. Acho que agora tá acertada a mudança. Pintou cartão amarelo ali, daqui a pouquinho a gente confirma. Aí o Camacho, cruzamento do Paulo Baier para o meio da confusão. Sobrou, tá parado o jogo. Falta no Marcelo Lomba. Cartão foi para o Carlos Alberto. O árbitro gesticulou ali que fez várias faltas seguidas e foi punido com o cartão amarelo. E agora a torcida do Bahia aproveita para incendiar o estádio de Pituaçu. Receber atendimento Marcelo Lomba na trombada lá na cruzamento na grande área. Bahia faz o primeiro gol do Júnior. Terceiro gol do Júnior no Campeonato Brasileiro. Foram 2 toques de perna esquerda com muita categoria, né? Foi com muita lucidez. Classificação, como é que fica agora? Vamos lá, dá uma olhadinha. Bahia está subindo para a 14ª posição, chegando aos 30 pontos. Aí o Bahia em 14º e o Atlético Paranaense segue em 18º com 23 pontos. Para você ver a importância de uma vitória. Bom, Pedro, Joel mudou quem entra, mas não mudou quem sai. Quem sai é Carlos Alberto, só que agora em vez de Maranhão, entra o Camacho. É o Camacho para o jogo. Camacho é jogador do Flamengo. Está no Bahia desde o Campeonato Baiano no início do ano. Está entrando aí no lugar do Carlos Alberto. Sai aplaudido. 1-0 Bahia, 33. Segundo tempo. Lançamento lá na direita para o Guerron. Encarou a marcação. Fluminense faz o terceiro. 3 para o Fluminense. 1 para o Avaí. Martinúcio. Cruzamento lá na área, tirou a zaga. Falta de ataque. Falta no Paulo Miranda. Vamos rever o gol do Bahia. Olha só o lance na hora do lançamento do Helder. Estava na mesma linha. Na hora do lançamento, exatamente Júnior na mesma linha do Gustavo. Vai mudar o Antônio Lopes, Matheus Carvalho. Vai mudar sim, vai entrar o Edgar. Já já eu te digo quem sai. Sentir a torcida do Bahia? Está festejando a vitória. 1-0, gol do Júnior. Chegando aos 34. Quem vai sair é o Heracles. Sai o lateral esquerdo, Heracles. E aí, pra cima, né? Tirar o lateral e colocar um atacante.
cima do Dodô. Demorou demais, o Júnior estava livre. Dodô prendeu excessivamente a bola. Tem gol no Brasileirão agora. 2 para o Santos, 1 para o América Mineiro. Edu Dracena. Agora a bolinha está trabalhando intensamente. De novo o gol do Bahia. Helder. A visão de jogo do Helder, percebeu o Júnior, que perdeu o compasso, mas ainda assim conseguiu tocar por cima do Renan Rocha para fazer o primeiro gol do Bahia. Está vencendo o Atlético Paranaense por 1-0 aqui em Salvador. Aí a alteração. Entrou o Edgar para a saída do Heracles. Substituição do técnico Antônio Lopes. E amanhã se acompanha exclusivo no Premier e no Premier HD, Palmeiras e Ceará a partir das 8h20 da noite. Contra o marcado, hein? Toque na frente ali, o Atlético Paranaense chegou. Tite. Lançamento para o Júnior. A bola bateu no braço dele, mas mandou seguir o árbitro. Segue o jogo. Lulinha está mais adiantado. Passe para ele. Falta. Na entrada da grande área, cartão amarelo para o Gustavo. As mudanças do Joel Santana surtiram efeito, Jorge. A entrada do Lulinha foi muito importante para o time, que é um jogador que se movimenta. Ele reclamou que é peladeiro, porque o Lulinha vai em toda, sai correndo, bola perdida. E ele se movimenta bastante, ele dá opções para quem está com a bola dominada fazer um passe mais à frente. Então, entrou bem na partida. Já tinha entrado bem no domingo contra o Fluminense, hoje entrou bem de novo. Nessa posição, o Marcos treina exaustivamente. A torcida canta. A atmosfera aqui no estádio de Pituaçu. Esse clima, a vitória do time do Bahia, a torcida festeja. Marcos para cobrança da falta. Renan Rocha está muito preocupado, está posicionando lá a barreira. Marcos concentrado. É falta perigosíssima para o Bahia. Marcos na cobrança. Ele e o Helder. Vai o Marcos. Pé direito na bola, passou pela barreira. Renan Rocha fez a ponte com estilo e fez a defesa. Novamente a cobrança. Bonito aí a defesa do Renan Rocha. É lateral para o Bahia. – 37 minutos do segundo tempo. Brasileirão 2011, torça aqui. Lançamento para o Nieto, aí o argentino parou de cabeça para o Paulo Baier. Tá valendo, o Atlético chega em cima da defesa, se salva o Bahia. Ainda o Atlético com o Nieto, bateu em cima das pernas do Tite. Guerron, Tite de novo. É uma blitz do Atlético Paranaense. Chega para tirar o Lulinha. Júnior vai brigar pela bola. Chega bem o Gustavo. Tomou a frente sem falta. Clareou pro Edilson. Já passou em altíssima velocidade o Edilson. O lance, toque do Edgar. Lateral pro Atlético. Renan Foguinho. E agora? Tocou atrás. Isso daí é o Manuel. Tá todo à frente o Atlético. Parte o furacão aqui na direita, cruzamento para a área, para o Nieto, argentino de cabeça para fora. Teve todas as chances de empatar o jogo, Nieto. Cruzamento vem na medida, Nieto subiu, estava sozinho, errou o alvo. Chegou um pouco alta para ele, né? É verdade, Jorge. Brasileirão 2011, torça aqui.
Esse daí é o Júnior. Lulinha, vai passar o Marcos aqui, ó. Já recebeu. Tentou o drible da Vaca, mas não foi bem sucedido. Ainda o Marcos, divide, o jogo tá brigado. Passe do Camacho. Bola pro Fabinho, o Júnior tá na grande área, cruzamento vem. Mas o Manuel se antecipou. E a falta marcada vai pintar cartão amarelo para o Lulinha. Brasileirão 2011, torça aqui. O Nieto lutou pela bola. Esse daí é o Edgar. Cruzamento, a bola chega ali na esquerda, vem o Marcelo Oliveira, mas tirou de lá o Paulo Miranda. Edgar, Marcelo Oliveira. Opção de passe lá no meio com o Manuel. Uma fogueira, hein? Toque na direita, vem cruzamento para a área. Pro Nieto, Fabinho mergulhou e tirou. E o Tite complementou. Sai aqui no campo de defesa o Atlético Paranaense para tentar pelo menos o empate. O Bahia vai vencendo. E vai dando um salto na classificação para a 14ª posição com 30 pontos o Bahia. Renan Foguinho. Demora demais o Guerrão para fazer o passe. Chega bem o Helder, coloca para a lateral. Daqui a pouco vamos ficar por conta do Pablo Alves dos Santos. Instantes finais do jogo. O Atlético com esse resultado continua em 18º com 23 pontos. Amargando a zona de rebaixamento. Subiu o Marcos. Paulo Baier. Não pode dar espaço para ele. Vai mudar de novo o Antônio Lopes. Edilson bateu de longe. Marcelo Lomba deu uma espiadinha, viu a bola passar. O Atlético precisou tomar um gol para ter vontade de fazer. Saiu para o jogo, está pressionando. A postura do Bahia nesse momento é perigosa. O time recuou todo. Só fica o Júnior na frente. E ele não é um jogador de velocidade para resolver em um contra-ataque. Acho que essa postura do Bahia está bem arriscada e o Atlético indo para cima, buscando um empate de qualquer jeito, forçando, pressionando. Demorou para descobrir que ele podia fazer isso. Kleberson no lugar de Edilson. Entrar o Kleberson no lugar do Edilson. Alteração do Antônio Lopes. 43 minutos. E a imagem panorâmica da torcida do Bahia. Imagem da arquibancada acompanhando a reação da galera. Dominou o David. Marcelo Oliveira, tome chutão. Fael deixou a bola quicar. Nieto, que é grandalhão. Marcos coloca a bola no chão para gastar o tempo agora. Lançamento na frente para o Lulinha. Júnior vai dividir. Levou vantagem no corpo. Pé esquerdo na bola. Trouxe espaço, fez a finta para fazer. Toque no meio. Demorou demais para definir o Júnior. Mas fez uma ótima jogada. O Júnior. Vamos até 48, né, Paulo? Isso. Bom, o Júnior fez o corte em cima do Gustavo, ficou todo desconcertado. Preferiu o passe para o Lulinha, poderia ter chutado também. A zaga afastou. É isso aí, Pedro. Vamos a 48. Vamos até 48 minutos. 1-0 para o Bahia. Resultado justo, Jorgelão?
Eu acho que sim, o Bahia em determinado momento foi para cima, teve mais vontade de vencer, aquilo que eu falei há pouco, né? O Atlético precisou levar um gol para ter vontade de fazer. E o Bahia desde o início buscou mais esse gol. Cruzamento para dentro da área do Bahia. Tite. Renan Foguinho. Passamos do tempo regulamentar, vamos até os 48 minutos. Tá todo recuado o Bahia. Gustavo. Boa invertida de bola lá na direita. Mas ela saiu, lateral para o Bahia. A inversão foi ótima, mas o domínio do Cleberson não foi dos melhores. Aí o Lulinha, que entrou muito bem no jogo. Novamente o Júnior lutando lá contra a defesa. Passe no meio para o Nieto. Vem o Dodô. Paulo Miranda também chega. Nieto, 2 em cima dele. Domina o argentino. Consegue o cruzamento. Marcelo Lomba segura. Vai fazer a reposição. Instantes finais do jogo em Salvador. Bahia vai vencendo por 1-0. E vai complicando ainda mais a situação do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está com 23 pontos. Está a 4 pontos do Ceará, que é o 16º. O Ceará tem 27. O Atlético está a 4 pontos para se livrar da zona de rebaixamento. Joel Santana, semblante de preocupação, e essa falta marcada no finalzinho. E o Paulo Baier já pegou a bola com muita personalidade. O Renan Rocha, o goleiro do Atlético, vai para a área. Ele é grandalhão, tem 1,94. Tá vazio o gol do Atlético Paranaense. Vai lá o Paulo Baier. Renan Rocha, goleirão, tá na área. Tá autorizado o Paulo Baier. Cruzamento, Marcelo Lomba de soco. E agora tá voltando o goleiro do Atlético. Aí o Marcos. Tome chutão. Lulinha dominou. Renan Rocha já voltou. E o Lulinha consegue o lateral. E vibra muito Lulinha. Finalzinho de jogo. Público de 14 mil torcedores aqui no estádio de Pituaçu. Camacho. Final de jogo em Salvador. Apita Pablo dos Santos Alves do Espírito Santo. Final de jogo, Bahia vence o Atlético Paranaense. Gol do Júnior.